Histórias bizarras dos inscritos. Oi, Léo, meu nome é José, tenho 14 anos e curto muito seus vídeos. Se pegar essa história, me desenha com uma camisa do Corinthians pra ficar bem legal. Enfim, essa história aconteceu no ano passado, quando fui passar as férias na casa do meu avô, em Colares, uma pequena cidade no estado do Pará. Nessa cidade já houve muitos relatos de avistamentos de alienígenas. É só pesquisar no Google se tu tiver com dúvida. Eu achava que todo esse papo era besteira, mas enquanto eu tava lá, adotei um gatinho e dei o nome dele de Bruxo. Ele tinha comportamentos estranhos às vezes, mas eu sempre ignorei isso e brincava com ele de boa. Sempre que íamos dormir, a gente deixava do lado de fora o Bruxo, para não derrubar as coisas dentro de casa, né? Sabe como é, gato costuma fazer isso, apronta todas. Até que o Bruxo não gostava de ficar lá fora, ele começava a miar sem parar. Até que alguém botasse ele pra dentro, aí ele ficava de boa sem miar, né? Mas tocava o terror lá dentro. Certo dia, meu avô começou a contar algumas histórias de terror sobre aquela cidade. Ele falou que quando era jovem, uma criatura humanoide apareceu e ficou observando ele pela janela do seu quarto. Eu não levei muito a sério, pra falar a verdade, deve ser mais uma lenda pra dar medo, né? Até que mais à noite, umas meia-noite e pouca, né? O Bruxo começou a miar. Era a minha vez de colocá-lo pra dentro de casa, então me levantei e fui lá. Tava ouvindo alguns barulhos estranhos no telhado, mas ignorei, achando que era outro gato, né? Algum no cio aí, tentando alguma coisa. É importante lembrar que a casa do meu avô ficava de frente para um pequeno matagal. Quando abri a porta para pegar o gato, vi uma coisa bizarra, uma criatura alta e magra, verde também, que estava camuflada na mata. Ela era muito assustadora e me encarava com olhos que brilhavam. O que me deixou em estado de choque é que eu não consegui me mexer, Léo. Até que eu percebi que o gato estava miando pra ela. Aquela criatura abominável fugiu pra mata e o felino foi atrás dela. Eu não tive coragem de ir atrás dele, então eu me tranquei dentro de casa e me cobri. Vai que aquela coisa aparece na minha janela e me leva pro seu disco voador. No dia seguinte, contei essa história para minha família. Meu avô falou que esse era um alienígena que tinha caído de um disco voador há muito tempo atrás. E alguns amigos dele, fazendeiros, já tinham visto essa criatura antes, andando por suas propriedades. Fiquei assustado e lembrei do gato, então fui procurá-lo, mas não encontrei o Bruxo. No dia seguinte, nós fomos embora daquele lugar. E até hoje isso me dá frio na espinha. Olá, Léo, meu nome é Jorge. Eu tinha apenas 10 anos na época dessa história. Era um dia como qualquer outro na escola. Até que algo estranho aconteceu. Enquanto estávamos no recreio, eu tava andando lá fora, né, no pátio, quando eu vejo uns balões voando. Achei que algum aluno tinha soltado. Então eu não liguei e continuei andando lá, né? Até que de repente, vejo um palhaço se aproximando. Chegou até mim e ofereceu um bombom. Ele tinha um sorriso largo e olhos brilhantes, mas algo nele me deixou inquieto. Por que ele tá aqui? Vai acontecer alguma festa que eu não tô sabendo? Nunca vi isso acontecer antes na escola. O palhaço dizia que se eu comesse o seu bombom, todos os meus desejos se tornariam realidade. Isso soava tentador e ao mesmo tempo irreal, né, cara? Alguma intuição dentro de mim me alertou para eu não aceitar essa parada. Eu sabia que receber coisas de estranho é algo que eu não devia fazer e decidi recusar a oferta educadamente. No entanto, ao meu lado estava Gregory, um conhecido da sala ao lado, e ele não teve o mesmo comportamento que eu. Movido pela gula de comer o bombom de graça, aceitou a oferta do palhaço. Tentei alertá-lo, mas sem sucesso. Acabou que ele comeu, velho. O palhaço sorriu satisfeito e disse que seu desejo seria concedido em breve. E foi embora num piscar de olhos. Alguns alunos vendo essa situação chegaram para receber também, mas já era tarde demais. Ele já tinha ido. Nos dias que se seguiram, Gregory não tinha aparecido na escola. Sumiu completamente e ninguém sabia ao certo o que tinha acontecido com ele. Tentei encontrar informações sobre seu paradeiro, mas ele parecia ter desaparecido sem deixar rastros.
No mês seguinte, eu tava voltando do banheiro e indo para a parte externa, né, lá no pátio. E novamente vi balões sobrevoando a área. Vi uma muvuca de alunos ali, né, cara, e cheguei perto. Era o palhaço distribuindo bombons. Só que dessa vez tinha bastante aluno pegando. Ele ainda me perguntou se dessa vez eu aceitaria o seu bombom. Mas saí correndo dali sem olhar pra trás. Coincidentemente, nunca tem adulto por perto quando ele aparece. Tentei achar o inspetor, mas parecia que ele tinha faltado. Na diretoria não havia ninguém também. Nem parecia que tinha funcionário lá trabalhando nessa hora, tá doido? No dia seguinte, mais alunos não tinham ido para a escola. Só na minha turma, pra tu ter uma noção, faltavam 12. Eu tinha certeza que aquilo era consequência daquele palhaço bizarro. Pra mim, ele dava esses doces aí com alguma coisa dentro e sumia com alguma substância. Pais de alunos desaparecidos apareceram na escola relatando que seus filhos não chegaram em casa depois da aula. Mas a escola dizia que a partir do momento que os alunos saem de lá, a responsabilidade não é deles. Mesmo assim, a segurança da escola foi reforçada, cercas elétricas foram implantadas e câmeras de segurança postas. Mas algo me diz que isso não será suficiente para manter aquele palhaço longe daqui. Olá, Léo, meu nome é Samuel, tenho 12 anos. Mais ou menos no mês de março desse ano, minha mãe e meu pai foram reformar o nosso banheiro. E demorou umas 2 semanas para reformar tudo, porque tinha que quebrar e fazer outro bem maior. Até que um dia tive uma vontade imensa de fazer cocô, mas não tinha onde. Minha mãe disse para eu ir lá pro mato mesmo. Porque não tinha problema, né? Eu moro na roça e sabe como é. Nós pode cagar no mato de boas. Eu concordei e fui. Era mais ou menos umas 5:30 da tarde. Já estava escurecendo. Quando eu terminei, tava me limpando, né? Havia uma roça ao lado que também era do meu pai, mas o capim de lá era bem alto. Em certo momento, dentro do capim eu escutei um assovio. Você pode pensar, Samuel, você estava na roça e provavelmente o assovio era de um pássaro. Mas não era, eu sabia que era de alguém, não era do meu pai, pois eu conheço o assovio dele. Esse era mais fino. Nesse momento eu escutei o assovio e gelei, né? Olhei para a roça e vi um vulto no meio do capim. Lá por dentro, parecia uma pessoa com cor e roupas completamente pretas, com chapéu e roupas típicas de quando você vai trabalhar na roça, mas era tudo preto. Fiquei paralisado porque para voltar para casa eu tinha que passar ali quase do ladinho dessa roça aí, né, cara? A criatura ficou me observando com os olhos vermelhos, mas mesmo assim dei uma carreira rápida, velho. Olhei para trás por uns 5 segundos e vi que ele não tava vindo atrás de mim. Quando eu olho de novo, a criatura tinha passado pela cerca de arame, como se não houvesse nada. Parecia que a cada momento que passava, se aproximava mais e mais. Meu Deus, eu rezei muito nesse dia, nunca tinha rezado correndo. Eu consegui, né, avistar minha casa e cheguei lá. Disse aos meus pais que tinha um homem das sombras me seguindo. Meu pai foi lá fora com uma arma, né, pra ver se tá o homem. Mas não achou nada, Léo. Nem pegadas havia no chão. No outro dia, quando eu tava caçando lá o gado, né, pra botar no curral, escutei gritos vindo desse mato, velho. Cheguei em casa e perguntei pra minha irmã se era ela pregando alguma peça comigo, né? E ela disse que tinha acabado de acordar. Dei graças a Deus quando o banheiro ficou pronto, pois não precisaria mais ir lá fora fazer as coisas, né? Mas ainda tenho medo e não sei ainda o que era aquilo.